É uma alegria muito grande para o meu coração poder estar aqui hoje, cultuar com os irmãos. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo. Na última perícope, na última passagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6. Nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Efésios e hoje nós chegamos ao fim da série em Efésios. Esse ano nós vamos andar um pouquinho mais no Antigo Testamento, então hoje nós concluímos aqui Efésios e nós começamos um caminhar novo agora no Antigo Testamento. Efésios capítulo 6, nós lemos a partir do versículo 10 e hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Talvez de uma forma bem diferente do que você imagina essa batalha espiritual, mas a gente vai falar sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Palavra de Deus. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez e glorificamos o teu nome pela sua palavra. A sua palavra é maravilhosa, Senhor. E agora nós temos o privilégio de abrir a sua palavra e de aprendermos a sua palavra. E nós pedimos agora que o Senhor venha nos dar uma mente esclarecida, que através do seu Espírito Santo, que é aquele que nos ilumina o entendimento para que possamos entender a sua palavra, que o teu Espírito venha abrir mesmo o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos compreender, e não apenas compreender intelectualmente, mas sermos transformados de dentro para fora pela sua palavra. Fala conosco, Pai, agora. É o que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então, hoje nós continuamos a nossa série e concluímos Efésios, e é um livro denso, um livro maravilhoso, um livro com uma teologia muito profunda, e só esse texto de hoje nós poderíamos dividir eles pelo menos aqui em 3 perícopes para cobri-lo. Mas nós vamos tentar aqui dar uma visão geral do que o apóstolo Paulo está falando e o que ele está passando aqui então hoje.
Se você esteve acompanhando a nossa série toda, se você esteve aqui na última mensagem, nós concluímos os chamados códigos domésticos de Efésios. Então nós falamos sobre o dever das esposas, o dever dos filhos, o dever dos escravos, o dever dos homens. E então ele estava, desde o capítulo 4, na verdade, o apóstolo Paulo, ele saiu da teologia dos capítulos 1, 2 e 3, são capítulos bem densos em teologia, os capítulos iniciais de Efésios. Depois de falar sobre as grandezas de Deus nos capítulos 1, 2 e 3, e de como Ele nos alcançou e nos salvou através do Evangelho, o capítulo 4 em diante, ele começa a falar de uma maneira muito prática para nós. O que é viver o Evangelho de Jesus Cristo, na prática? E aí, nós vimos, no capítulo 5, ele falar então sobre esses códigos domésticos, como que o Evangelho transforma a nossa casa, transforma os nossos relacionamentos do dia a dia. O Evangelho não é algo, uma teoria, não é algo abstrato, não é algo que você aprende intelectualmente, agora eu conheço as Escrituras. A Bíblia, ela não foi escrita para ser apenas conhecimento teórico. A Bíblia nos foi dada para, sim, edificar a nossa mente, mas transformando a nossa mente, transforme também o nosso coração, transformando nossa mente e o nosso coração, transformando-nos interiormente, isso vai virar prática de vida para nós. A Bíblia não é apenas algo que você absorve mais e mais e mais conhecimento. O nosso grande problema, meus irmãos, não é conhecer a palavra, é viver a palavra. Se nós, o pouco que sabemos de Bíblia, vivêssemos o que nós aprendemos, a nossa vida já seria transformada. Mas aí ele começou a falar sobre a batalha da nossa casa, sobre os códigos domésticos dentro da casa. E é estranho, alguns teólogos, quando você vai ler os comentaristas, eles meio que isolam essa passagem da batalha espiritual aqui do resto. Como se Paulo estivesse escrevendo um apêndice, algo que não estava programado, mas eu vou falar sobre isso. Nada mais longe da verdade. Porque ele tinha falado para os maridos amarem as suas esposas sacrificialmente. Ele tinha falado para as esposas se submeterem voluntariamente. Ele tinha falado para os filhos obedecerem com alegria. Ele tinha falado para os escravos servir ao seu Senhor de todo o coração. Eu não sei para vocês, mas isso aqui não é normal para nenhum ser humano. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele nos chama a viver dessa maneira, e lembrando daquilo que ele já falou em outras partes também, vocês devem viver de maneira digna do chamado de vocês. Esse é o nosso chamado, vivermos de maneira digna do Senhor. E aí de repente ele fala então de batalha espiritual. Por que ele fala de batalha espiritual? É um apêndice, é uma coisa que ele só colocou lá porque ele queria falar sobre isso? Não. O que o apóstolo Paulo está falando é para que maridos amem sacrificialmente, para que esposas obedeçam, se submetam de maneira voluntária, para que filhos obedeçam com alegria, para que servos sirvam de todo o coração, para que nós possamos viver de maneira digna do chamado do Senhor. Nós não vamos fazer isso na força do nosso braço. Nós não conseguimos. Vai haver uma batalha espiritual para isso não acontecer. Então o que o apóstolo Paulo está falando não, batalha espiritual não é o que é ensinado aí fora hoje. Não é você fazer entrevista com o demônio. Batalha espiritual não é eu chamar alguém aqui na frente, ou lá está estribuchando lá atrás aqui. Como que é o seu nome, demônio? Batalha espiritual é o que está acontecendo nesse banco agora, nesse exato momento, onde a sua cabeça está preocupada com o dia de amanhã, com a semana que vai acontecer, sem estar conseguindo se concentrar no que está acontecendo aqui agora. Isso é uma batalha espiritual. Que é a hora de você dominar e levar todo o pensamento cativo a Cristo. Isso é batalha espiritual. Então o apóstolo Paulo está colocando no chão da nossa casa, no chão da igreja, teologia. Falando, olha, você vive isso aqui, para você viver isso aqui, vai ter oposição satânica, não vai ser fácil.
Não vai ser fácil. Você vai ter oposição dentro do seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, em todo lugar. A nossa vida vai ser uma vida constante de batalha espiritual. É isso que ele está falando aqui. Então, tudo que ele está falando, tudo que ele falou antes aqui, sobre como nós devemos viver, é muito prático. Não é, mais uma vez, teologia abstrata. Ele tinha nos advertido: não deem lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Agora aqui ele vai nos, depois de tudo que ele falou, aqui ele vai mostrar para nós que existe uma batalha. Mas ele já havia feito uma alusão a isso: não deem lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é andar na inutilidade dos nossos pensamentos, como ele disse no capítulo 4, versículo 17. Dar lugar ao diabo é andar em depravação moral. Dar lugar ao diabo é a mentira, de 4:25. Dar lugar ao diabo é a ira prolongada, do capítulo 4, versículo 26. Dar lugar ao diabo é o roubo, são as palavras torpes, a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia, toda a maldade, a imoralidade sexual, a impureza, a cobiça, conversas tolas, indecentes, ganância, idolatria. Tudo isso é dar lugar ao diabo. Isso aqui é batalha espiritual. É isso que ele está falando. E essa batalha nós não vencemos na força do nosso braço. Isso aqui você não transforma, você não tem capacidade nem poder para transformar o seu próprio coração, a sua própria natureza. Nós somos pecadores, nós precisamos da força do Senhor para nos transformar de dentro para fora. Isso é batalha espiritual. Tudo que ele já vinha falando, vai agora concluir aqui. É por isso que isso aqui é o final de tudo. Tudo que ele falou para que nós, o padrão para que nós vivêssemos, ele não espera que você consiga viver dessa maneira. Nós não conseguimos, é uma batalha espiritual, e nós vamos vencer isso aqui com armas espirituais. Aí no versículo 10, então, ele começa: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor. Mas para a gente poder entender essa afirmação de Paulo aqui, ou esse imperativo de Paulo aqui, nós precisamos entender a cidade de Éfeso mais uma vez. Se você conhece, se você já leu o livro de Atos, capítulo 19, se você estava aqui quando eu expus todo o livro de Atos, você vai se lembrar, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo já estava na cidade pregando o evangelho, você se lembra que depois de pregar o evangelho, depois de ver aquilo que aconteceu com os 7 filhos de Seva, um judeu que expulsavam demônios, que estavam ligados a esse negócio de expulsar demônios, de batalha espiritual, a gente pensa que esse negócio é um negócio novo, né? Nunca foi. Já existe isso há muito tempo. Então nós tínhamos os exorcistas profissionais, que eram esses 7 filhos de Seva. E aí eles vão lá querer expulsar um demônio, e aí eles falam: em nome de Jesus a quem Paulo prega, você saia. Aí o demônio olha bem para a cara deles e fala assim: bom, Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, e vocês quem são? E leem nos caras. Ao ponto, eles apanharam tanto, ao ponto de saírem nus. Isso trouxe grande temor e temor a de todos, ao ponto que aqueles que tinham seus livros de magia chegaram, trouxeram à praça pública e queimaram. O valor total era estimado de 50.000 dracmas, ou seja, um dia de trabalho para cada um, 50.000 dias de trabalho. Sabe o que é interessante? Que essas pessoas que trouxeram isso, é a pessoa que está dentro da igreja. Era gente que já tinha ouvido Paulo pregar, era gente que já tinha aceitado ali Jesus, já tinha sido batizado, que estava nos bancos da igreja, mostrando para nós que deixar velhos hábitos não é uma coisa fácil. Mas na cidade de Éfeso, eles acreditavam, a cidade de Éfeso era uma cidade muito interessante, porque ela era o centro espiritual do império, se eu posso colocar dessa maneira. Era uma cidade, por exemplo, Roma, nós temos a capital do império, Alexandria, a capital intelectual do império, e Éfeso, a terceira maior cidade do império, era a capital do espiritismo, da invocação demoníaca. Essa era Éfeso, no tempo de Paulo. Então, eles tinham a principal deusa, que era Artemis,
a guerreira da aljava dourada, e eles tinham muito medo do mundo espiritual, ao ponto de eles procuravam todo tipo de amuleto, encantamento, as chamadas letras efésias, que eram 6 palavras mágicas que eles colocavam em braceletes, em cristais, para poder proteger, para se proteger de todo tipo de mal olhado, de espírito ruim. Vocês já viram isso ou não? Você pensa que você começou lá no Brasil? Não foi. Não foi. Eles também já tinham isso lá. Não coloca o elefante de bunda para a porta. Não, tem que ter um Buda lá na sua casa que você coloca lá para proteger. Sabe aquele arruda? Planta uma arruda lá na sua casa. A arruda secou. É mal olhado. Vocês nunca viram isso, né? Nós crescemos vendo essas coisas. Se não crescemos praticando elas. Era assim o mundo que eles viviam, um mundo cheio de medo do astral, do que vai acontecer. Para eles os planetas eram demônios, na verdade são deuses, né? Mas demônios. E aí eles criam que eles tinham que fazer certos rituais mágicos para poder se proteger. O que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 10, quando ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele diz que não existe talismã, não existe nome, não existe feitiço, não existe arruda, não existe Buda, não existe elefante de bunda para trás na porta da sua casa. É Deus quem guarda as nossas famílias. É isso que ele está falando aqui. Ele fala: fortaleçam-se no Senhor e não nessas coisas. O apóstolo Paulo está chamando eles a abandonem todo tipo de ilusão que vocês têm, que vocês podem controlar esses espíritos e eles podem proteger vocês. Quem pode proteger e quem vai proteger vocês é o Senhor. É só Ele que vai proteger. É disso que ele está falando aqui então. Mas essa tentação, ela continua até hoje para nós. Nós podemos aprender uma grande lição aqui. Porque nós continuamos ainda hoje buscando meios para nos proteger. Talvez porque você é crente, porque você é membro da igreja presbiteriana, você não tem talismã. Você não tem o Buda, você não tem lá o elefante, você não tem a arruda, porque aqui no inverno, todo inverno ia ser mal olhado então, né? Porque aqui é complicado você ter pezinho de arruda, né? Mas nós vivemos tentando conseguir ganhar a batalha espiritual na força do nosso próprio poder. Nós tentamos vencer vícios, nós tentamos vencer pecados, nós tentamos fazer coisas, nossos projetos, nossos planos, na força do nosso braço. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: nós não conseguimos. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. Nós somos um povo que é completamente dependente do Senhor e do poder dele. E aí do versículo 11 em diante, ele diz assim então: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, voltando ao versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes. Essa palavra que é traduzida, uma palavra traduzida do grego, que ela aparece 4 vezes, forma diferente em português, no português a gente não vê isso, mas em grego ela aparece 4 vezes, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, se você se lembra bem, ele vinha falando sobre o andar, um novo andar, uma necessidade de um andar diferente, que é a palavrinha peripatel, a maneira com que nós andamos. E ele repete essa palavra de novo, e ele está sempre falando de andar. Tomem cuidado, andem de maneira digna do Senhor. Mas agora aqui ele muda a palavra. Agora já não é mais andar, agora é permanecer em pé, agora é permanecer firme. Por que ele muda o vocabulário? Por que ele muda agora a palavra? Por que ele muda a ilustração? Porque a vida cristã, ela não é apenas caminhada. Nós nem sempre estamos avançando e caminhando. A vida cristã
é uma vida de combate. E no combate, para aqueles que já foram militares, sabem muito bem disso, para o combate, tão importante quanto avançar, é importante manter posição. Então, o nosso chamado aqui, que o apóstolo Paulo está nos apontando, o nosso chamado é mantermos posição. Qual posição? A vitória que já nos foi dada em Cristo Jesus. Nós já somos vitoriosos, Cristo já ganhou a batalha já foi decidida em Cristo. Mas agora, em Cristo, nós somos chamados a manter posição, a não ceder território, é manter ali o território que Cristo já ganhou por nós. E o soldado que não consegue manter posição, ele está derrotado. O soldado que não consegue ficar de pé, ele está derrotado. Então é por isso que o apóstolo Paulo muda aqui agora, dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para que vocês possam estar firmes, para que vocês possam manter posição. Aí ele vai usar uma palavrinha aqui, manter posições contra o quê? Contra as ciladas de Satanás. E essa palavra é muito importante, porque cilada para nós não faz muito sentido. Mas se eu traduzir essa palavra como métodos, vai fazer mais sentido para você. Porque a palavra traduzida aqui como ciladas, na verdade, no grego, é metodeias. Metodeias é da onde deriva-se a nossa palavra métodos. E por que essa palavra é tão importante? Porque o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que Satanás ele não age apenas na força bruta. Satanás ele não vem e sai destruindo com tudo, acabando com tudo, não. Satanás ele usa métodos. Satanás ele adapta as suas estratégias. Satanás conhece os seus adversários. Satanás ele planeja. Satanás ele pensa. Satanás ele arma uma cilada. Satanás tem métodos. Satanás não vai atacando de qualquer jeito, em qualquer hora. Satanás sempre espera um momento certo. E nós sempre temos momentos de fraqueza. Momentos de fraqueza, quais são os momentos de fraqueza? Momentos de fraqueza são qualquer troca de rotina. Para mim, qualquer tipo de troca de rotina na minha vida me arrebenta com a minha vida espiritual. Porque eu sou uma pessoa de rotina, eu preciso de rotina. Se você mudar a minha rotina, quer um exemplo bem prático, talvez para mim isso é muito, muito fácil de ver. Quando você sai de férias, você tem uma vida de oração. Vamos imaginar aqui que todos vocês, olha o sonho, isso é uma utopia do pastor, né? Todos vocês leem a Bíblia todos os dias, que vocês oram ao Senhor todos os dias, que vocês vivem na presença do Senhor. Está com o joelho esfolado. A minha esposa está me proibindo de andar de shorts já. Está tudo cinza esses joelhos aí, ó. Glória a Deus por isso. Que mais joelhos fiquem cinza na igreja. Mas vamos imaginar que todo mundo faz isso aqui. Irmãos, sai de férias para você ver. É fácil ler a Bíblia de férias? É fácil orar nas férias? Por que não é fácil? Por que você não quer? Não, é porque a sua rotina está toda desregulada. Você não tem rotina, você não tem nada, é férias. As férias quebram a rotina. Então Satanás sabe disso. Então você está mais suscetível nesse momento. Ou uma mudança, aconteceu alguma coisa, mudança de trabalho, aconteceu alguma coisa, mudança de cidade, mudança de país. Quebra a sua rotina até você se estabilizar de novo. Outros momentos de fraqueza, momentos de sofrimento intenso, momentos de luta intensa, também diminui, também são momentos frágeis para nós. Satanás, então, ele não ataca de qualquer jeito, de qualquer hora, ele espera os momentos certos. É lógico que ele fica sempre ali, né, como já nos alerta o apóstolo Pedro, ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Ele está sempre ali, se der bobeira, ele morde. Mas ele tem um plano. Ele conhece a nossa vida. Meus irmãos, deixa eu lembrar você uma coisa. Quando ele fala aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, contra demônios. Ele está falando o seguinte, você precisa comer, ele não. Você precisa dormir, ele não. Você precisa descansar, ele não. Você precisa ter um monte de necessidade, ele não. Ele tem uma coisa que ele quer fazer, destruir com a sua vida. É só isso. 24 horas, 7 dias por semana, 366 dias no ano.
ele só tem um objetivo: destruir a sua vida. Imagina que foco. Imagina se você tivesse esse foco no seu trabalho, se você tivesse esse foco para ler. Imagina você com esse foco para ler a Bíblia. Ó, que maravilha. Ele tem esse foco para destruir você. É isso que ele está falando aqui. Então, ele não ataca de qualquer jeito. Ele usa métodos, ele usa ciladas. Para que vocês possam estar firmes, então, contra esses métodos, contra essas ciladas. Aí ele vai descrever o que nós precisamos fazer aqui, então. Essas forças espirituais malignas não são ficção. Porque pode ser que nós vivemos um tempo... Nós vivemos no New England também. Nós temos Harvard. Nós temos aqui a MIT. Nós temos aqui as maiores universidades do mundo. Aí, saindo daqui, nós temos Yale, Princeton e todas as outras grandes dos Estados Unidos. Nós vivemos num dos lugares mais secularizados de toda a terra. As pessoas, se você falar de céu, de inferno, de demônio, elas riem de você. É o lugar que nós vivemos. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro para nós: a nossa luta não é uma ficção, não é uma invenção, não é uma história. Isso aqui parece que é coisa de contar a história para a criança dormir. Não, essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra demônios. E com demônios, nós não lutamos de forma carnal, mas de forma espiritual. O problema é, você não tem capacidade de lutar no mundo espiritual. É por isso que você precisa depender completamente do Senhor. Então, a vida cristã, ela envolve um conflito com algo que nós não vemos todos os dias, em todo o momento. Tentações, divisões, enganos, doutrinas erradas que surgem no meio da igreja, todas essas coisas que são homens sendo usados por demônios, como diz o apóstolo Paulo, são doutrinas de demônios. Muitas vezes nós não entendemos, meus irmãos, nós passamos por sofrimentos e lutas e circunstâncias adversas, e nós não entendemos que são ciladas, métodos de Satanás para nos desconcentrar, para nos tirar o foco, para podermos apenas ser destruídos por ele. Então, nós precisamos tomar cuidado. Satanás, ele usa pessoas. A batalha é no reino espiritual, sim, mas Satanás usa pessoas. Da mesma maneira, o mundo espiritual também, quando Deus quer nos abençoar. Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios abre assim. Mas Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas para que tudo isso fosse verdade, foi feito no mundo físico. Jesus morreu fisicamente, ele ressuscitou fisicamente, ele ascendeu ao Pai fisicamente. Deus, então, muitas vezes ele quer nos abençoar, ele usa pessoas. Aquela pessoa que chegou naquele momento, te fez uma oração no momento de crise, aquela pessoa que trouxe para você algo que você precisava no momento de luta. São as mãos do Senhor cuidando de nós, mas Satanás também tem os seus enviados. Então nós precisamos entender, nem tudo também é Satanás, né? Porque tem umas coisas que a gente vai ver na vida de uns crentes aí, que eu vou falar para você, até Satanás está olhando, você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Sabe o que é isso aí? Isso aí é falta de oração. Isso aí é as suas burradas mesmo, que você fica aí tomando decisão, sem orar, sem consultar o Senhor, que mete os pés pelas mãos. Isso aí é você não controlar o seu gênio. Muitos dos nossos problemas também é problema nosso, que a gente tem que resolver, é pecado, chama pecado. Satanás não precisa nem pôr a mão. Tem uns aí, que Satanás não precisa nem pôr a mão. Ele consegue cavucar mesmo o sepulcro dele com a própria mão dele. Satanás fala, isso aí eu nem perco tempo, isso aí, eu tenho mais o que fazer. Deixa ele quieto lá, porque ele vai se enterrar. Toma cuidado. Porque tem um povo também que eu vou falar para você, tudo é demônio. Mas não muda de vida, não. Não muda de vida, não. Aí no versículo 13, então, ele nos chama aqui, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, de novo aqui ele fala sobre resistir, sobre ficar inabalável, a mesma palavra grega. E o que Paulo então está falando aqui sobre o dia mau? Para que vocês possam resistir ao dia mau. Que dia mau é esse?
Também tem uma briga teológica que eu não quero entrar aqui, mas alguns teólogos vão falar que isso aqui é o último dia, o dia da grande tribulação, outros vão falar que é qualquer dia. Mas quando você lê o livro de Efésios, você vê a urgência no chamado de Paulo para tudo que ele vai fazer. Então, num certo sentido, sim, é verdade, existe o dia do julgamento, existe o dia em que, se nós estivermos aqui, nós passaremos por uma grande tribulação como nunca houve. Esse pode ser o dia último mal, que nós vamos passar por perseguições e sofrimentos. Mas todo dia é dia mau. O que o apóstolo Paulo, então, está nos chamando aqui, é para colocarmos a armadura hoje. Meus irmãos, não é colocar a armadura quando o dia mal chegar. Quando o dia mal chegar, você já está de armadura. Você já está coberto. Você já está pronto para a batalha. Agora, imagina que um exército está chegando numa cidade. E está todo mundo dormindo. Soldados sem arma, todo mundo dormindo. O que acontece? É por isso que geralmente os ataques eram de noite. Porque você pega e tem esse elemento de surpresa, ninguém está preparado para isso. O elemento de surpresa destruía muitas cidades e muitos impérios. O que o apóstolo Paulo está nos informando aqui, ou nos chamando para prestar atenção, é nisso. Cuidado com o elemento de surpresa. Não espere o dia da adversidade para você se preparar. Porque talvez você esteja passando aí pelo mar da calmaria na sua vida. Está tudo normal, a coisa está acontecendo, o casamento está bom, as finanças estão indo bem, meu trabalho está tranquilo. Aproveita esse momento aí, viu? Que ele geralmente dura um pouco. Principalmente para nós crentes. Se você está vivendo isso aí, glória a Deus. Curte o momento. Mas não se esqueça, dias maus vêm. E o apóstolo Paulo nos chama a tomarmos a armadura hoje. Não é amanhã, é hoje. Para que quando o dia mau chegar, não é se ele chegar, é quando ele vai chegar. Quando ele chegar, você esteja preparado para poder lutar. Para poder lutar. E aí ele vai chamar então, para nós colocarmos a armadura de Deus. Então essa preparação espiritual, ela não pode esperar o dia da crise. Meu irmão, minha irmã, se você esperar o dia da crise, para você buscar a Deus, vou dar um exemplo. Tem gente que só ora quando está tudo indo por água abaixo. Tem gente que não sabe manusear a espada e no dia da crise quer abrir isso aqui e fazer tarô da Bíblia. E ficar buscando como se a palavra de Deus fosse aquele negócio de ler mão, de ler carta. Meus irmãos, isso aqui, se você não lê diariamente, se você não busca conhecer diariamente, se você não é transformado por isso aqui diariamente, na hora do desespero, pouco vai te ajudar. Porque você não vai estar saturado na sua cabeça com a palavra de Deus para poder confiar nela. Você pode até encontrar sabedoria ali para viver aquele momento que você está vivendo, mas você não confia nela. Você não aprendeu a amar ela e a valorizar ela e a entender que ela é sua única regra de fé e prática e que pode transformar a sua vida. Aí no momento de crise, não adianta. E tem gente que pensa que a oração do pastor é diferente. Meus irmãos, eu oro por vocês todos os dias. E você pode me pedir, continua me pedindo. Ó, pastor, estou passando por uma luta. Me liga, conversa, vamos orar. Eu vou orar por você. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós somos responsáveis por vestir a nossa própria armadura. É interessante aqui que no grego ele usa um tempo verbal que nós não temos em português, que é a voz média. Nós temos a voz ativa, a voz passiva, mas no grego existe a voz média. A voz média é alguma coisa que você faz, mas que reflete em você mesmo. Então, quando ele usa aqui essas coisas para vestir, colocar os seus sapatos, vestir a armadura, ele usa a voz média, que é esse negócio que você faz, você coloca em você. Se revistam, é Deus chamando a gente. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa saturar a sua cabeça da palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, para que no dia mau, essas coisas não venham derrubar você. Porque se você for esperar o dia mau, para você poder tentar vestir a armadura de Deus, e fazer o que está escrito aqui, meu irmão, já passou o tempo. Já passou o tempo. Aí é chorar e se lamentar, e esperar a próxima oportunidade.
porque essa batalha você já perdeu. E aí, oramos a Deus para que os estragos não sejam tão grandes. Para que você possa aprender nas pequenas batalhas, para que no dia mau, o grande dia, no grande teste, você possa estar vestido para poder lutar. E aí ele fala no versículo 14 e 15, o que é essa armadura de Deus? Ele nos chama a vestir a armadura de Deus, e o que é a armadura de Deus? E uma pergunta que nós precisamos fazer aqui, é da onde que vem essa armadura? Que armadura é essa? Muitos teólogos, muitos comentaristas, muitos pastores, e você já deve ter ouvido essa mensagem, vão explicar isso aqui mais ou menos assim, essas armaduras são as armaduras romanas, que os legionários romanos usavam, os soldados romanos usavam. O apóstolo Paulo, ao final, estava preso quando ele estava escrevendo Efésios. Então, ele estava amarrado a um soldado romano, ele estava descrevendo ali aquilo que ele estava vendo. Por mais tentador e até boa que essa explicação seja, não é o que ele está fazendo aqui. O apóstolo Paulo não está pegando peças de uma armadura romana, de um legionário romano, de um soldado romano, e descrevendo elas e aplicando elas à igreja. Ele não está fazendo isso. Ele está usando o Antigo Testamento para fazer isso. Porque no Antigo Testamento nós encontramos todas as peças aqui. Porque, por exemplo, se ele estivesse descrevendo um soldado romano, cadê as lanças? Não tem lança. Cadê as caneleiras que eles usavam? Não tem caneleira, não tem joelheira. Cadê as... Está faltando peça. Então ele fez um trabalho aqui, né? Inacabado. Por exemplo, se fosse adicionar aí as joelheiras, coloquem as joelheiras na oração, né? Mas ele não faz isso, porque ele não está descrevendo um soldado romano, ele está descrevendo a armadura que o próprio Deus usa no Antigo Testamento. Porque nós vemos todas essas imagens no Antigo Testamento. Lá em Isaías capítulo 11, você vai ver que o Messias, ele aparece cingido com justiça e fidelidade. A justiça vem dele, a fidelidade vem dele. Isaías 52, versículo 7, vai nos falar da beleza dos pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Calçando o evangelho da paz. Em Isaías 59, 17, o próprio Deus veste a justiça como a sua couraça e o capacete como salvação. Então o apóstolo Paulo, ele não está usando um soldado romano, ele está usando a armadura do próprio Deus. O que ele está fazendo aqui é a armadura que Deus usa, ele está agora disponibilizando para nós, a igreja. É disso que ele está falando. Então, quando você vê isso, entende isso dentro do seu contexto literário, aí você entende do que o apóstolo Paulo está falando. E aí ele fala no versículo 14 do cinturão da verdade. No capítulo 1, versículo 13, ele tinha falado da verdade como o evangelho que é a verdade. Ele então associou o evangelho à verdade. O que é a verdade? O evangelho. Em 4:25, no capítulo 4, versículo 25, a verdade é uma virtude prática, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então aqui as duas dimensões estão colocadas juntas, porque a pergunta é, então, o que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade tanto é a palavra de Deus, que é a verdade, quanto é também a nossa vida vivida na verdade. Nós vivemos na verdade, nós falamos a verdade. O evangelho vai transformar a nossa vida para que nós venhamos a viver em verdade. Aí ele fala da couraça da justiça. Então, Paulo havia já chamado os crentes a viver em justiça. Versículo 24, capítulo 4. O novo homem criado segundo Deus em justiça. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Capítulo 5, versículo 9. A justiça aqui então está alinhada às virtudes de santidade, bondade e verdade. E que justiça então é essa? Dois aspectos de justiça. Essa palavra é muito importante em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, especialmente na boca do apóstolo Paulo, que é quem mais usa essa palavra dikaiosune, que é a palavra para justiça, justificado, justificação. É ele que mais usa isso. Então, ao mesmo tempo que a justiça é a justiça que vem de Deus, que nos justifica, a justiça que provém de Deus para nos justificar, a nossa justificação, essa justificação, essa justiça que provém de Deus, vai nos levar a viver uma vida de justiça,
uma vida de homens e mulheres que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foram comprados pelo sangue de Jesus e vão andar de maneira diferente. Os sapatos, a pregação do Evangelho da paz. A proclamação do Evangelho, nós precisamos sempre proclamar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Uma vez que vocês foram, como ele diz, escrevendo aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, uma vez que vocês foram reconciliados, vocês foram chamados para o ministério da reconciliação. O nosso chamado é pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Então, o crente que não conhece a verdade, que não conhece a sua identidade em Cristo Jesus, que não vive isso e não conhece isso, ele vai ser uma presa fácil para Satanás. Se você não sabe quem você é em Cristo, por exemplo, Jesus passou por isso aqui. Capítulo 3 de Mateus, nós temos o batismo de Jesus. Jesus ouve, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pombo, e nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Capítulo 4, o que acontece no capítulo 4? Logo depois de ouvir isso, qual é a primeira coisa que Satanás fala para Jesus? Qual é a primeira pergunta? Se tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, se Satanás colocou em dúvida a filiação de Jesus, o que ele vai fazer comigo e com você? Então, se você não conhece a palavra de Deus, se ela não é internalizada em você, no seu coração, quando Satanás vier, meus amigos, o estrago é gigantesco, porque a primeira coisa que vai passar na sua cabeça, a primeira coisa vai ser essa: quando você passar por lutas, você está passando por uma luta, a primeira coisa que Satanás fala para você é o seguinte: se você fosse filho de Deus, você não estava passando por essa luta. Estou mentindo? Todos nós já passamos por isso. Eu não preciso pedir para ninguém levantar a mão aqui. Eu sei que você já passou por isso, porque eu já passei por isso. Aliás, porque eu passo por isso. Todas as vezes que nós passamos por uma luta, nós passamos por uma tentação, toda vez que nós passamos por um sofrimento, por uma perda, Satanás, ele usa essa mesma tática, ele não muda. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando o que você está passando. Se Deus te amasse, você não estava passando o que você está passando agora. Estou mentindo? Meus irmãos, se ele fez isso com Jesus, você acha que ele não vai fazer isso com você? E aí é nesse momento que, se você não estiver ancorado na palavra de Deus, aqui ele destrói você. Aí você: não vou mais na igreja, porque se eu fosse amado por Deus, Deus não teria deixado isso acontecer com a minha vida. Se Deus me amasse, eu não teria perdido meu filho. Se Deus me amasse, eu não teria perdido o meu casamento. Se Deus me amasse, eu não teria perdido o meu emprego. É exatamente isso que Satanás quer fazer com você. Colocar em xeque o amor de Deus. Mas o amor de Deus, na minha e na sua vida, não é provado se nosso casamento está bem, se nossos filhos estão saudáveis, se nosso emprego está lá. O amor de Deus é provado na minha vida e na sua vida através da cruz. Ele provou que Ele nos ama acima de todas as coisas e de todas as circunstâncias na cruz. É a cruz que mostra o amor de Deus por nós. É a cruz. E aí ele fala do escudo para apagar as flechas no versículo 16. Segura aí o escudo, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Isso aqui, tanto para o soldado romano, quanto para Éfeso, a cidade de Éfeso, era muito, muito, muito vívido. Porque se tinha uma coisa que aterrorizava os soldados romanos, eram as flechas incendiárias. Chuva de flechas incendiárias. Vocês já viram assistir o filme com isso? Assistiram? O cara colocava cheio lá de pano e combustível na ponta das flechas e atirava. Sabe por que eles faziam isso? Porque tudo era de madeira. Você imagina aqui nesse país, jogar uma flecha num telhado desse, o que vai acontecer? Acabou a casa. É tudo de madeira. Aí, naquele tempo, eles usavam um escudo muito grande. São dois tipos de escudo. O escudo do gladiador, aquele redondinho, pequenininho, mas o escudo que é aquele escudo de 1,20 m, o grande, aquele quadrado, que
só de ficar de joelho atrás dele, o soldado podia proteger o corpo inteiro. Mas ele era feito para usar em bando. A famosa formação tartaruga dos romanos, que fez eles ganharem muitas e muitas batalhas. Porque nada entrava lá. Eles se juntavam, colocavam aqueles escudos um do lado do outro e viravam uma muralha em todos os lados. E ninguém vencia eles por causa daquilo. Mas existia uma tentação muito grande quando eles usavam o escudo feito de madeira, que quando as flechas vinham, começava a pegar fogo no escudo. Aí você tem o quê? O que vai fazer com o escudo pegando fogo? Você joga ele fora. Ao momento que você jogava ele fora, o que acontecia com você? Morria. Porque aí você ficava suscetível a todo tipo de ataque. As flechas vinham e te matavam. Aí o que eles faziam? Eles pegavam esse escudo, eles encharcavam ele colocavam um couro de animal lá, encharcava ele, colocava uma placa de metal também. Então era alguma coisa que ele fazia com o escudo. Imagina o peso desse escudo. Os estudiosos vão falar que de entre 10 a 20 quilos o escudo desse pesava. Você está no meio da batalha, segurando um negócio no seu braço, com 20 quilos. Só segurar o escudo já é uma batalha. Imagina lutar com isso na mão. E aí então o apóstolo Paulo ele fala, olha, usem o escudo para que vocês possam segurar essas flechas inflamadas. Mas tinha outra coisa na cidade de Éfeso, lembrando que Artemis era a arqueira da aljava dourada. E existia uma ameaça para todos aqueles que abandonassem a Artemis, que eles pagariam com flechas incendiárias, que eles tinham muito medo disso. Quando o apóstolo Paulo então fala para eles, peguem o escudo da fé, que ele é capaz, a fé é capaz de apagar todas as setas, de todas as flechas inflamadas. É disso que ele está falando. Eles entendiam muito bem, isso aqui não era filosofia. O apóstolo Paulo aqui não está falando poesia para eles. Era muito prático para eles. Porque eles imaginavam que agora que nós abandonamos Ártemis, agora ela vai nos perseguir e vai nos matar. Nós perdemos a nossa proteção espiritual. Aí o apóstolo Paulo fala, não perderam não. Porque vocês devem pegar o escudo da fé. Vocês devem pegar esse escudo para se protegerem. É ele que vai apagar essas flechas incendiárias. Então a fé que extingue flechas incendiárias não é um sentimento vago, um otimismo. Não é essa fé, salte no escuro. Não. A fé que o apóstolo Paulo nos chama aqui é uma confiança fundamentada no caráter de Deus revelado nas Escrituras, revelado na obra consumada de Cristo. A fé aqui, então, é essa realidade de que Deus me ama em Cristo Jesus. E eu sei que o que eu estou passando aqui hoje, o meu sofrimento, não é falta de amor de Deus. Não é falta de amor de Deus. Mas você só vai poder viver isso aqui se você realmente crer, se você realmente usar o escudo da fé. Aí nós temos o capacete da salvação no versículo 17. O capacete que protege o quê? A cabeça. A fonte dos nossos pensamentos, as setas que vão sendo jogadas nos nossos... O maior campo de batalha do crente é aonde? Aqui. Se você perder isso aqui, acabou. E nós somos muito, mas muito tentados e atacados na nossa mente. Eu tinha um pastor, reverendo Messias, o reverendo falava assim, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. E como que nós impedimos o passarinho de fazer ninho? Satanás, no caso, que ele usava, né? Ou os demônios. Usando o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? É lembrar que quem você é em Cristo, é lembrar o que Cristo fez por você, é lembrar da sua posição. Você é salvo em Cristo Jesus, e nada pode te tirar desse lugar. Então, meu amigo, pode vir ataque, mais ataque, mais ataque, porque Satanás vai querer, de novo, colocar dúvida no seu coração, aonde? No seu relacionamento com Deus, na sua salvação. Você não é salvo porcaria nenhuma. Aí, pensa num cidadão errado, é você. O Charno que o diga. Imagina, o Charno falou que para mim aqui hoje, não apenas para mim, mas como é público, posso compartilhar. Ele falou que para o Ministério de Louvor, que mais um domingo desse ele já não sabe mais. Mais um domingo sem culto, já não sei mais se eu já venho para a igreja. Está vendo? Tem que colocar o capacete da salvação. Senão a gente vai se perdendo nas ciladas de Satanás.
E aí o versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a própria espada que nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, que o próprio Jesus usa, e ele mata com o poder da sua palavra, é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa aqui é a palavra de Deus. Nosso chamado é se apresentar diante de Deus, também como o apóstolo Paulo, ele adverte Timóteo, a se apresentar diante de Deus como soldado aprovado, que sabe manusear bem a espada. De novo, no meio de uma batalha, você não sabe usar uma espada. Alguém que já pegou uma espada na mão? Se eu te dar uma espada na sua mão agora, você é capaz de lutar com ela? Por que não? Você nunca usou, você nunca pegou na sua mão. Não adianta no dia da batalha, chegou o dia da guerra, vou pegar a espada e vou usar. Você vai usar? Só o peso dela, porque a gente olha os guerreiros carregando aquilo lá, a gente pensa que aquilo ali é levinho, né? Vai pesquisar quanto pesa uma espada daquela lá, e depois a gente conversa. Então ele tem um escudo de quase 20 quilos de um lado, uma espada de 5 a 10 na outra, só 30 quilos, só aqui no braço, para lutar. Aí você pega esse escudo e essa espada para lutar no dia mau. Você acha que você vai lutar? Esquece. Então, é interessante aqui que você vai vendo as flechas, nós temos os escudos. Aí, depois que as flechas já foram lançadas, as lanças são jogadas também. Quando chegou na espada, o que a espada representa? A espada é combate de corpo a corpo. Agora aqui acabou esse negócio, já não é mais tentação de longe, já não é mais uma flecha que veio lá não sei de onde, que você nem sabe de onde que veio. Agora o combate é corpo a corpo. Vai ter vezes, vão existir tempos em que as nossas batalhas vão ser de longe. Há outras mais ou menos de perto, uma lança aqui, outra ali. Mas tem dia que a batalha você vai sentir o peso da força do braço do inimigo batalhando contra você. É braço com braço, cabeça com cabeça. E muitos de nós temos passado por esse dia. Mas de novo, se você não sabe usar a espada da palavra, que é o que vai cortar. Jesus venceu como Satanás? Capítulo 4 de Mateus de novo. Jesus como que ele venceu Satanás? Através da palavra. Mas Jesus ele não venceu Satanás através de citar a palavra. Porque olha, Jesus citou. Meus irmãos, citar a Bíblia. Satanás sabe de cor a Bíblia. Não adianta deixar na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Não adianta citar para ele versículos bíblicos. Ele conhece. Satanás não tem medo da sua recitação de versículos bíblicos. Satanás não tem medo da sua decoração de versículos bíblicos. Satanás tem medo de uma coisa: quando você decora e quando você vive. Quando você vive, quando você cita e você obedece. É isso que ele tem medo. Porque citar a palavra... Gente, tenta discutir Bíblia com Satanás para você ver. Você não vence se você não obedece. Falar, aquele negócio, né? Falar até papagaio fala. E tudo isso, versículo 18, culmina na oração. Você só vai se revestir, só vai viver tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está nos chamando para viver, através da oração. A oração não é uma sétima arma. Ela é como todas as outras armas deve ser usada. É através da oração. E aí no final ele termina aqui dizendo, né? Orem também por mim. Orem também por mim. Para que quando eu falar, seja me dado a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. E é interessante isso aqui. A primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é o seguinte: ele está pedindo para ser livre das correntes dele? Ele está pedindo para ser livre da situação que ele está passando? Do que o apóstolo Paulo está pedindo oração? Para que ele pede oração? Para que no meio de toda a circunstância em que ele está vivendo, ele possa pregar o Evangelho como nos convém fazer a todos nós. Ele não pede, olha, ora para que eu seja livre, orem para que eu possa sair da prisão e para que eu possa continuar com o meu ministério. Não, o meu ministério é feito seja lá onde estiver. Ele não ora para ser livre das suas circunstâncias, ele ora para que Deus o mantenha fiel no meio das suas circunstâncias adversas. A nossa oração devia ser mais parecida com o apóstolo Paulo.
Senhor, me ajuda a ser fiel no meio dessa dificuldade. Senhor, me ajuda a ser fiel no meio dessa circunstância. Senhor, me ajuda a ser fiel no meio do meu sofrimento. Porque muitas vezes, gente, nós oramos para Deus nos livrar. Deus nos livra, Deus nos livra. Eu oro pela igreja, Deus livra o povo, guarda o povo. Mas muitas vezes Deus deixa a gente, leva a gente para passar pelo deserto. Lembra uma coisa, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Deus nos leva muitas vezes para o meio do deserto, porque Ele quer nos ensinar algo. Então nós vamos passar por lutas muitas vezes causadas pelo Senhor. Aí a gente fica orando, Senhor, me livra disso aqui, mas espera aí, fui eu que te levei para aí. Porque eu tinha algo para lidar com você aí, eu quero transformar você. Muito mais do que transformar as nossas circunstâncias, muito mais do que transformar as nossas situações, muito mais do que nos trazer livramento, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar você. Mas por que Ele quer me transformar? Para que você seja mais parecido com Jesus. Mas um outro termo aqui é muito interessante, o embaixador em correntes. Isso aqui, gente, é uma loucura que o apóstolo Paulo está falando. Orem por mim que sou o embaixador em correntes, mas ele já falou isso antes, na carta, quando ele defendendo o apostolado dele, porque um cara preso, agora, essa palavrinha aqui, embaixador, é muito importante, porque quem eram os embaixadores romanos? Os embaixadores romanos, eles eram homens protegidos pela lei romana, pelo Império Romano. Um embaixador romano, ele levava a própria palavra do César. Um homem desse preso, é uma contradição de termos. Um embaixador em cadeias. Como assim embaixador em cadeias? O embaixador ele tem imunidade diplomática. Ninguém toca no embaixador romano. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós é que ele é o embaixador daquele que se fez homem, aquele que abraçou as correntes. Ele está mostrando que ele está seguindo o mesmo passo do seu Senhor, que também foi preso, acorrentado, levado e morto. O apóstolo Paulo, ele mostra que ele serve o evangelho do rei crucificado. Ele mostra que mesmo que Roma algeme o seu corpo, algeme as suas mãos, os seus pés, controle o seu corpo, eles não podem controlar uma coisa, eles não podem controlar quem eu pertenço, eles não podem controlar a minha mensagem, eles não podem controlar e não podem tirar a minha autoridade que vem do alto e não vem de homens. O apóstolo Paulo, ele podia estar preso com correntes físicas, mas ele estava livre, completamente livre espiritualmente, porque ele não estava preso, porque ele era o escravo de Cristo. Porque quando nós somos escravos de Cristo, e esse é o grande paradoxo, quando você é o escravo de Cristo, você está livre de todo o resto, ao passo que se você não é o escravo de Cristo, todas as outras coisas vão te aprisionar, você é escravo de outras coisas, e é isso que ele nos fala aqui. Mas isso tudo conclui aqui, apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o verdadeiro embaixador em correntes. Ele é o rei humilhado, que se entregou para que nós pudéssemos nos apropriar da sua própria armadura e lutarmos vitoriosos contra Satanás. Jesus já nos deu a vitória. Agora o que nos resta é guardarmos posição. Que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira. E eu gostaria de convidar o presbítero Alexandre, que está aqui conosco, para nós podermos participar da ceia do Senhor.